Existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A sua vida não é moldada apenas pelas coisas que você faz. Ela também é profundamente afetada pelos comportamentos invisíveis que você repete todos os dias. Pequenas atitudes, aparentemente inofensivas, podem estar destruindo silenciosamente a sua frequência, drenando sua energia e afastando exatamente aquilo que você mais deseja atrair. E o problema é que quase ninguém percebe isso, porque esses comportamentos se tornaram normais demais. Pessoas continuam repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos e as mesmas reações, e depois se perguntam por que a vida parece não fluir. Mas quando você começa a observar esses padrões com mais consciência, algo muda. Você percebe que existem atitudes específicas que enfraquecem sua energia, bloqueiam sua clareza mental e alteram completamente a forma como você se posiciona no mundo. E quando esses comportamentos se tornam parte da sua rotina, sua frequência começa a cair sem que você perceba. Neste vídeo, você vai entender 5 comportamentos muito comuns que podem estar destruindo sua frequência, e que a maioria das pessoas continua praticando todos os dias, sem imaginar o impacto que isso tem na própria realidade. Comportamento 1. Reclamar constantemente. O primeiro comportamento que destrói silenciosamente a sua frequência é o hábito de reclamar constantemente. Muitas pessoas acreditam que reclamar é apenas uma forma de desabafar, de colocar para fora aquilo que incomoda. Mas o que poucos percebem é que cada reclamação reforça dentro da mente uma lente negativa sobre a realidade. Quando alguém passa muito tempo reclamando do trabalho, das pessoas, da rotina, da vida, essa pessoa começa a treinar o próprio cérebro para enxergar sempre aquilo que está errado. Com o tempo, isso cria um padrão mental muito poderoso. A mente passa a buscar problemas automaticamente. E quando sua mente está programada para procurar problemas, sua energia começa a vibrar nessa mesma frequência. Isso não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está perfeito. Significa entender que onde você coloca sua atenção, sua energia começa a se concentrar. Pessoas que vivem reclamando acreditam que estão apenas reagindo à vida, mas, na verdade, estão alimentando continuamente a mesma realidade que desejam evitar. E aos poucos, quase sem perceber, essa atitude vai drenando entusiasmo, criatividade e esperança. A frequência fica mais pesada. A visão de futuro fica mais limitada. E a vida começa a parecer cada vez mais difícil. Comportamento 2. Absorver a energia de qualquer ambiente. O segundo comportamento que destrói a frequência de muitas pessoas é absorver a energia de qualquer ambiente sem nenhum filtro. Existem pessoas que entram em um lugar e, poucos minutos depois, já estão emocionalmente afetadas. Se o ambiente está pesado, elas ficam pesadas. Se alguém está irritado, elas também se irritam. Se o clima está negativo, sua mente imediatamente acompanha essa vibração. Isso acontece porque muitas pessoas nunca aprenderam a proteger a própria energia emocional. Elas se tornam como uma esponja, absorvendo tudo ao redor. O problema é que o mundo está cheio de ambientes carregados de ansiedade, frustração e conflito. Quando você absorve tudo isso sem perceber, sua mente começa a ficar confusa, cansada e dispersa. Aos poucos, sua clareza diminui, sua motivação enfraquece, e sua frequência começa a oscilar constantemente. Pessoas que mantêm uma frequência forte não são aquelas que vivem em ambientes perfeitos. São aquelas que aprenderam algo muito importante: nem toda energia ao seu redor precisa se tornar energia dentro de você. Comportamento 3. Viver em comparação constante. O terceiro comportamento que destrói a frequência de muitas pessoas é viver em comparação constante com os outros. Hoje, mais do que nunca, somos expostos todos os dias à vida de centenas de pessoas. Suas conquistas, seus momentos felizes, suas viagens, seus resultados. E sem perceber, a mente começa a criar um hábito silencioso: comparar constantemente a própria vida com a vida de alguém. No início parece algo pequeno, quase automático. Mas, aos poucos, essa comparação começa a gerar um sentimento sutil de insuficiência. A pessoa começa a sentir que está atrasada, que não conquistou o suficiente, que deveria estar em outro lugar da vida. E esse tipo de pensamento é extremamente poderoso, porque ele altera completamente a forma como você enxerga a própria jornada.
Em vez de focar no próprio crescimento, a mente passa a medir tudo com base na realidade de outra pessoa. Só que existe um detalhe que poucas pessoas percebem: você está comparando os bastidores da sua vida com o palco da vida de alguém. Essa comparação constante gera ansiedade, frustração e um sentimento contínuo de falta. E quando sua mente opera a partir da sensação de falta, sua frequência começa a cair. Porque em vez de reconhecer o que já existe na sua vida, você passa a focar apenas naquilo que acredita que ainda não tem. Comportamento 4. Viver no piloto automático. O quarto comportamento que destrói silenciosamente a sua frequência é viver no piloto automático. Muitas pessoas passam anos repetindo exatamente os mesmos padrões de pensamento, emoção e comportamento, sem nunca parar para observar o que realmente está acontecendo dentro delas. Acordam, cumpram suas obrigações, reagem aos acontecimentos do dia e seguem a rotina quase de forma automática. O problema é que, quando você vive nesse estado constante de distração e repetição, sua consciência começa a se tornar cada vez mais limitada. Você reage aos problemas sem refletir, repete hábitos que já percebeu que não fazem bem, permite que emoções negativas dominem seu dia sem questionar de onde elas vieram. E aos poucos, sem perceber, a vida começa a parecer apenas uma sequência de dias parecidos. A energia fica estagnada, a criatividade diminui, e a sensação de propósito começa a desaparecer. Pessoas que mantêm uma frequência elevada geralmente têm algo em comum: elas desenvolvem o hábito de observar a própria mente. Elas percebem quando um pensamento não faz sentido, questionam padrões antigos, e escolhem conscientemente como querem reagir às situações da vida. Porque quando você deixa de viver no piloto automático, você recupera algo extremamente poderoso: a capacidade de dirigir a própria realidade. Comportamento 5. Trair a si mesmo para agradar os outros. O quinto comportamento, e talvez o mais destrutivo de todos, é trair a si mesmo para agradar os outros. Muitas pessoas passam grande parte da vida tentando corresponder às expectativas externas. Dizem sim quando gostariam de dizer não. Aceitam situações que no fundo sabem que não são boas para elas. Permanecem em ambientes, relações e hábitos que já perceberam que drenam sua energia, apenas para evitar conflitos ou desapontar alguém. E no início isso pode parecer apenas uma forma de manter a harmonia. Mas, com o tempo, algo muito profundo começa a acontecer dentro da mente. A pessoa começa a se afastar cada vez mais de quem realmente é. Cada vez que você ignora a própria intuição, cada vez que silencia a própria verdade, cada vez que age apenas para ser aceito, uma parte da sua energia começa a se enfraquecer. Porque sua mente percebe quando você está sendo autêntico, e também percebe quando você está apenas tentando se encaixar. Aos poucos surge uma sensação difícil de explicar. Um cansaço interno, uma falta de entusiasmo, uma sensação de que algo dentro de você está sendo deixado para trás. E isso acontece porque a sua frequência mais forte nasce da coerência entre quem você é e a forma como você vive. Quando existe alinhamento entre seus valores, suas escolhas e sua forma de agir, sua energia se torna muito mais estável e poderosa. Mas quando você constantemente ignora a própria verdade para agradar o mundo, sua frequência começa a se fragmentar. E talvez a mudança mais importante que uma pessoa possa fazer na própria vida seja essa: parar de viver tentando ser aceito, e começar a viver de forma alinhada com aquilo que realmente sente e acredita. Muitas vezes, quando a vida parece pesada, confusa ou sem direção, as pessoas acreditam que o problema está apenas nas circunstâncias externas. No trabalho, nas pessoas ao redor, na falta de oportunidades. Mas, na realidade, grande parte da energia que sustenta a nossa vida diária nasce de pequenos comportamentos que repetimos sem perceber. São atitudes aparentemente simples, pensamentos automáticos, reações que se tornaram tão comuns que já nem questionamos mais. E, aos poucos, esses padrões começam a moldar a forma como enxergamos o mundo, como reagimos às situações e como posicionamos nossa própria energia diante da vida. Quando você começa a observar esses comportamentos com mais consciência, algo muito importante acontece. Você percebe que sua frequência não depende apenas do que acontece ao seu redor. Ela depende principalmente das escolhas internas que você faz todos os dias.
Pequenas mudanças de consciência podem transformar completamente a forma como você vive, pensa e reage ao mundo. Porque, no fim das contas, a sua frequência não é apenas algo que você sente, é algo que você constrói diariamente através da forma como escolhe viver. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Entre esses 5 comportamentos, qual deles você percebe que já fez parte da sua rotina em algum momento da vida? Muitas vezes, o primeiro passo para transformar a própria realidade é simplesmente ter consciência dos padrões que estavam passando despercebidos. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão importante para você, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Ler diferentes perspectivas também ajuda outras pessoas a perceberem coisas que talvez nunca tenham observado antes. E se você se interessa por temas como consciência, comportamento humano e as forças invisíveis que influenciam a forma como vivemos, este canal foi criado exatamente para explorar essas ideias com mais profundidade. Porque quando você começa a entender melhor a própria mente, você também começa a entender melhor a realidade que está construindo ao seu redor.